Fala, meus amigos investidores! Marcos, mais uma vez, aqui do canal do Zero ao Dividendo. E hoje, pessoal, quero trazer um vídeo de análise de fechamento do mês da minha carteira principal aqui do canal do Zero ao Dividendo, a minha carteira pública, pessoal. Transparência total, tá? Eu quero mostrar para vocês o resumo da carteira, os proventos recebidos, a nossa rentabilidade no mês de abril e quero mostrar também como que tá as metas da carteira, tá? Se a gente já está conseguindo atingir algumas metas, né? Alguns objetivos que a gente estabeleceu para essa carteira, tá bom, pessoal? Então vamos lá, antes de falarmos sobre a rentabilidade da carteira, eu gostaria de pedir humildemente que você curtisse esse conteúdo, deixasse aqui abaixo o seu comentário e compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda no crescimento do canal, tá certo? Muito bem, pessoal, eu já tenho aqui investido nessa carteira R$ 40.000, né? 41 mil aproximadamente, R$ 40.987,06. Essa carteira ela já está me dando um lucro total de R$ 5.000, né? Dos quais R$ 4.642,90 vem do ganho de capital e R$ 508,92 vem dos dividendos recebidos, tá bom, pessoal? Esse ganho de capital aqui, ele vem da renda fixa, a rentabilidade da renda fixa, mais a variação positiva e negativa dos ativos da renda variável, tá bom, pessoal? A carteira, ela tá com uma rentabilidade de 17,19%, uma excelente rentabilidade e uma variação positiva de 11,33%, tá certo, pessoal? Como que eu invisto nessa carteira, tá? A minha carteira, ela tem 5 ativos, a minha maior parcela ainda é a renda fixa. Vocês sabem, eu já falei com vocês que eu primeiro construí aqui a minha reserva de emergência para me dar segurança para aportar nos ativos da renda variável. Por isso que ela é o meu maior montante, tá? Mas eu não invisto mais em ativos da renda fixa. Todos os aportes estão sendo direcionados para os ativos da renda variável, tá bom, pessoal? 60% está alocado na renda fixa, 16,87% está alocado na renda variável aqui nas ações, 13,36% nos fundos imobiliários, 5,51% nos ETFs e 3,39% nas criptomoedas, tá bom, pessoal? Eu iniciei os meus investimentos lá em abril de 2025 e de lá para cá eu tenho conseguido fazer aportes recorrentes. Por exemplo, se pegarmos aqui, né, o mês de março, eu tinha um total aplicado de 38.983. E no mês de abril, eu fechei com 40.987. Então, eu consegui fazer aqui um aporte de aproximadamente R$ 2.000 nessa carteira, tá bom, pessoal? E aonde eu aportei? Eu aportei no mês de abril em fundos imobiliários e nas ações, tá, pessoal? Comprei também alguns ETFs, mas eu vou explicar para vocês aqui a estratégia, tá? No mês de abril, né, um fato relevante, eu consegui chegar aqui aos 100 ações, né, na direcional e 100 ações na Marco Polo, tá, pessoal? Estava bem descontada, ambas estavam descontadas, então eu direcionei aportes grandes, tá? Para poder chegar a essa meta de 100 ações, tanto na direcional, tanto na Pomo, tá? Eu também comprei um pouquinho aqui de Banco do Brasil, porque eu tenho poucas, né, ações do Banco do Brasil na carteira, tá um preço bom, mas eu também não enchi a mão, até porque nós estamos, né, praticamente no mês dos resultados, tá? E eu quero ver como que vai vir o resultado do Banco do Brasil. Provavelmente vai vir um resultado estável, né, tendendo a baixa. E se isso acontecer, provavelmente as ações do Banco do Brasil vai cair um pouquinho, dando condição da gente aportar mais, tá? A maioria das ações da minha carteira, pessoal, tá com valor atual, tá?
da ação muito elevado, né? Fora do meu preço teto. É o que acontece aqui com ISA, com Caixa, né? Com TIM. Então ainda não dá para entrar. Tem que esperar essas ações corrigirem um pouquinho, né? Dar uma correção, cair um pouquinho esses preços aqui, né? Os valores das ações para eu poder entrar com os aportes, tá, pessoal? A carteira de ações, ela está com uma rentabilidade de 31,51% e uma variação positiva de 14,19%, tá? Já os fundos imobiliários, pessoal, tem um total aqui de aproximadamente R$ 6.000, tá? Tá com uma rentabilidade positiva 10,91%, uma variação positiva de 1,69%, tá, pessoal? Eu ainda tem muita oportunidade nos fundos imobiliários, muita. Quando olha aqui, ó, o PVP, só o que está 1 e acima de 1 é o ALZR, né? A LZR11, o MXRF11 e o SNEL11, tá, pessoal? Apenas esses 3 fundos estão com o PVP maior que 1. Todos os outros, tá, pessoal, são oportunidades reais de aumentar a posição, tá? E eu fiz isso durante o mês de abril. Aumentei posição no BTCI, aumentei posição no GGRC, aumentei posição no GARI, pessoal. Comprei bastante GARI, ainda está muito descontado, então deu para poder colocar aqui bastante dinheiro aqui, aumentando as posições, né, as cotas do GARI. E durante o mês de maio eu ainda vou olhar com muito carinho para os fundos imobiliários, né, direcionar bastante aporte aqui, porque ainda tem muita coisa na promoção, tá, pessoal? Você também precisa fazer essa análise aí sua, do seu PVP, e ver como que na sua carteira tá, para você colocar também, né, direcionar os seus aportes para a carteira de fundos imobiliários, tá? Porque ela nos dá aquela renda mensal previsível, tá, pessoal? O SNEL 11, ele tá aqui por conta de uma estratégia de opções, tá, pessoal? Eu não vou falar sobre estratégia de opções agora, mais para frente a gente pode até gravar vídeo sobre, mas ele só está aqui por conta de uma estratégia de opções, tá? Assim como aqui nos ETFs, o BOVA11, tá, pessoal? Tá aqui por conta de uma estratégia de opções, tá? Eu faço a compra de call e a venda de call e a venda de put desse ativo, tá? E todo o lucro que eu consigo com essas operações de vendas, né, de opções, eu acabo alocando lá no SNEL 11, tá, pessoal? Fazendo o tal do dividendo sintético, tá? O LFTB, ele tá aqui porque para executar a venda de call e a venda de put, eu preciso ter garantias, tá? Na venda de call, o ativo é a garantia, então o BOVA11 é a minha garantia. E na venda de put, eu tenho que estar com dinheiro na corretora no dia do vencimento. Por isso que eu deixo aqui em LFTB, porque é um ETF de renda fixa, tá? O dinheiro está aqui e ele fica rendendo. E no dia do vencimento eu faço a venda do LFTB para o dinheiro, né, estar líquido na corretora em caso de exercício da venda de put, tá? Então, tanto o BOVA11, tanto o LFTB, tanto o SNEL 11 estão aqui na minha carteira por conta da estratégia de opções, tá? Eu consigo um aumento na minha rentabilidade de aproximadamente 2, 3% ao mês com essa estratégia de opções, tá? Vale a pena você estudar sobre e começar a fazer também, tá? Mas o meu ETF mesmo aqui, né, que eu acabo acompanhando, né, todo mês, é o SPY11, tá? Ele tem sofrido bastante, muito por conta do dólar. Esse ETF, ele replica a bolsa, né, de valores americana, tá? Embora o S&P 500 esteja lá em cima, nas alturas, o dólar aqui no Brasil está nas suas menores cotações, né? Por isso que o ETF aqui, o SPY11, ele vai sofrendo, tá? Mas é um ETF que paga dividendo e, para a minha estratégia, tá, pessoal, de renda mensal, ele serve ao propósito, tá, pessoal? Também é uma boa oportunidade de aporte. Esse mês de abril eu não aportei, tá bom? Dei preferência às ações e aos fundos imobiliários, mas agora no mês de maio, possivelmente um dos meus aportes vai ser aqui no SPY11, tá? Aqui na criptomoeda eu só tenho só o Bitcoin, tá bom, pessoal? O Bitcoin ele tá
em tendência de baixa, né? Então é uma boa oportunidade também de aporte. O Bitcoin eu levo como reserva de valor, tá? Eu pretendo aumentar a minha posição ao longo dos anos, tá bom, pessoal? Sem fazer aqui trade, né, de compra e venda de Bitcoin, é mais acumular mesmo para servir como reserva de valor, tá? Então não tem pressa, eu vou comprando aos pouquinhos, tá? Tá em um bom momento para compra, tá? Agora no mês de maio, posso separar um pouquinho do meu capital para poder comprar um pouquinho mais do Bitcoin, tá? E a renda fixa, né, a minha reserva de emergência, onde eu tenho aquele colchão de segurança. E eu tenho também aqui, pessoal, na renda fixa, é um investimento um pouco mais de risco, mas tem uma rentabilidade muito elevada, acima até da Selic, tá? Do CDI, na plataforma PeerBR, tá bom, pessoal? Já testei, né, essa plataforma, tá? Eu tenho ali um percentual muito pequenininho da renda fixa, que é um percentual de risco, aportado aqui nessa plataforma, tá? E eu tenho obtido um resultado significativo, tá? Eu tenho aproximadamente R$ 1.000 investido lá e a rentabilidade está excelente, tá bom, pessoal? Com relação aos proventos, no mês de abril eu fechei com R$ 75,53, ligeiramente menor do que o mês de março, que eu tinha fechado com R$ 76,45, mas foi porque no mês de março as ações pagaram R$ 19,51. Já no mês de abril, as ações pagaram um pouco menos, R$ 8,72, tá? Mas quando eu olho aqui para os fundos imobiliários, pessoal, por isso a importância de ter fundos imobiliários na carteira, no mês de abril eu recebi R$ 47,80 dos fundos imobiliários, e do SPY11 eu recebi R$ 9,15. Já no mês de abril, olha só que legal, pessoal. Eu ultrapassei os R$ 50 em fundos imobiliários, tá? Fechei o mês com R$ 54,01 e o SPY11 me pagou R$ 12,50, tá, pessoal? A tendência é que no mês de maio eu consiga receber muito mais do que eu recebi no mês de abril, quando eu olho para os fundos imobiliários e quando eu olho para o ETF, tá bom, pessoal? Me dando aquela renda previsível todo mês que eu posso alocar nas ações, tá? Então tem uma estratégia, né? O ETF e os fundos imobiliários têm uma estratégia, eles estão aqui na carteira para cumprir um propósito, tá, pessoal? E o propósito está sendo cumprido, tá bom? Eu já consegui ultrapassar a meta de R$ 50 em dividendo mês, tá? E já estou na meta agora dos 150. Aqui para o mês de maio já tem provisionado R$ 55,66. Vamos ver essa provisão de quem é. Mês de maio, R$ 23,08 de ação das ações. O ETF, olha que legal, pessoal, no mês de março, R$ 9,15 o ETF. Aqui no mês de abril, R$ 12,50. E no mês de maio já tem R$ 13,16 para receber do ETF, tá bom, pessoal? Do fundo imobiliário já tem uma projeção, né, uma provisão de R$ 19,42. E as ações vai me pagar R$ 23,08 até o momento. Significa dizer o seguinte, pessoal: se eu já estou conseguindo fazer mais de R$ 50 com os fundos imobiliários e com os ETFs, no mês de maio eu vou ultrapassar com certeza o mês de abril, recebendo aqui cerca de 80 a 90 reais, tá? No mês de abril fechei com 75, no mês de maio eu vou conseguir ultrapassar aí o mês de abril só em proventos, tá? E dividendos, tá bom, pessoal? Proventos dos fundos imobiliários e dos ETFs, dividendos e juros sobre capital próprio das ações, tá? Rentabilidade, a carteira, ela apresenta uma rentabilidade positiva desde o início, tá bom, pessoal? Olha só que legal. Isso aqui é muito por conta da estratégia, o método de alocação, tá, pessoal? Um método de alocação bem defensivo para garantir uma boa rentabilidade ao longo dos meses. Então, desde que eu iniciei até hoje, sempre positivo, sempre verdinho, tá, pessoal? Olhando aqui o comparativo com o CDI, eu estou vencendo o CDI desde o início, tá bom, pessoal? E aqui nas nossas metas, né? Eu tenho algumas metas a ser cumprida. A próxima meta a ser batida é a meta dos 50k, falta pouquinho, aproximadamente R$ 4.000. Talvez lá em junho eu consigo já matar esse objetivo aqui, né? Chegar aos R$ 50.000 em patrimônio, tá? E lá
a meta dos proventos, né, mensais, dos R$ 50 nos últimos 12 meses, falta apenas R$ 11, tá bom, pessoal? Eu já consigo receber acima de R$ 50, mas quando ele faz o comparativo nos últimos 12 meses, aí fica ligeiramente abaixo, mas daqui a pouco também já estou matando esse objetivo, tá bom, pessoal? Esse foi o fechamento do mês de abril na minha principal carteira, a carteira pública aqui do canal do Zero ao Dividendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui abaixo o seu comentário, como que está desempenhando a sua carteira também, como é que desempenhou a rentabilidade das ações, dos fundos imobiliários, o quanto você já recebeu por mês em proventos, né, em dividendos. Deixa aqui abaixo o seu comentário, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda no crescimento do canal, tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo.